Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Oliveira, eu sou advogada e para quem já me acompanha sabe que eu sempre trago assuntos aqui para vocês relacionados ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. E hoje nós vamos falar sobre ação penal pública e ação penal privada. Quem pode interpor essa ação, quem é legitimado para propô-la, tá bom? Então veja bem. Como trata-se de um direito subjetivo do Estado, a ação em regra ela é pública, porém há uma distinção entre ação penal pública e ação penal privada, sendo que na ação penal pública somente o Ministério Público tem legitimidade, para propor essa ação. Em casos específicos em que haja interesse público, é o Ministério Público que vai tomar frente dessa ação e seguir nela, tá? Já a ação penal privada, ela é exclusiva do ofendido, da vítima ou do popular que tenha interesse nessa ação e tenha legitimidade, para seguir com ela. Tá? O artigo 100, parágrafo 1º, traz a distinção sobre esse tipo das duas ações. E eu vou ler para vocês agora. Ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido. Parágrafo 1º diz assim: a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, ou ela é pública ou ela é privada. Ela é pública quando o Ministério Público toma a frente e propõe essa ação, ou privada, dependendo da representação da vítima ou do ofendido, ok? Porém, a ação penal pública, ela pode ser pública incondicionada e pública condicionada. O que seria ação penal pública incondicionada? Vejam bem, a ação penal pública incondicionada, ela é movida pelo Ministério Público, independente da representação ou autorização do ofendido ou da vítima para assim ele proceder, tá? Ou seja, o Ministério Público convencido que há uma acusação, tá? Ele analisando que é verossímil aquela acusação, ele pode seguir nela, fazer a denúncia e processar, querer que aquela pessoa seja processada, que responda por aquela ação, desde que haja um interesse público, ok? Então veja, a ação penal pública incondicionada é movida pelo Ministério Público, independente da representação do ofendido ou da vítima, desde que haja interesse público naquela acusação, ok? Desde que ele se convença que aquilo é um crime, ele segue oferecendo a denúncia e fazendo processar aquele acusado sobre aquele delito, tá? Já na ação penal privada, o Ministério Público ele precisa da autorização da vítima, do ofendido, e ele só pode também promover uma ação mediante a requisição do ministro da Justiça. Enquanto na ação penal pública incondicionada ele toma a frente, convencido daquela acusação, daquela ofensa, tá, o interesse público, oferecendo a denúncia e seguindo com aquela acusação, na ação penal privada ele depende da representação do ofendido, tá, da vítima, ou da requisição do ministro da Justiça. E nós temos o seguinte artigo de lei que trata também sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, o artigo 129 da Constituição Federal diz assim: são funções institucionais do Ministério Público, 129.1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então veja, é exclusiva do Ministério Público promover ação penal pública. O artigo 24 do CPP traz a seguinte redação: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá
quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, ok? Então é bem aquilo que eu falei para vocês. Em uma situação, o Ministério Público age de pronto, somente convencido daquela acusação ou dos fatos ali, né, que há crime naquela situação, ele pode simplesmente seguir com ela e promover a denúncia e querer que faça-se processar aquele delito, ok? Já na ação penal privada, não. Ele não pode de pronto agir por ele mesmo, mas sim desde que haja representação do ofendido ou que haja requisição do ministro da Justiça, ok? Então eu espero que tenha sido claro para vocês esse assunto, que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? E a gente vai ficando por aqui e eu agradeço e até a próximo vídeo.